Olá, mamães e papais de plantão. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você sabia que os últimos anos do ensino fundamental e a transição para o ensino médio é o momento onde mais existem queixas de bullying? Vários estudos costumam chamar esse processo de teoria do bullying, onde os adolescentes adotam comportamentos provocativos para se encaixar, melhorar o status e promover mais popularidade para si mesmo. As consequências do bullying na adolescência podem persistir até a meia-idade. E além da saúde emocional, também podem impactar o cérebro. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. No vídeo de hoje você vai conferir o que acontece com o cérebro de um adolescente que é vítima de bullying, por que os adolescentes intimidam outros, como descobrir se o seu filho está sofrendo bullying, a melhor maneira de ajudá-lo a lidar com essa situação e como saber se o seu filho está praticando bullying. Se você quiser saber mais, eu estou deixando aqui embaixo um link de dicas de combate ao bullying. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram do Carol Psi-Mãe. Nos últimos anos, nós temos nos deparado com um número cada vez maior de vítimas de bullying, afetando centenas de crianças e adolescentes, com efeitos que muitas vezes duram décadas. Se você assistiu meu último vídeo sobre bullying na infância, com certeza você sabe que esse problema é grave ao ponto de ser reconhecido como um desafio de saúde global pela Organização Mundial da Saúde e pelas Nações Unidas. Entre as crianças mais novas, as formas comuns de bullying incluem linguagem abusiva e inclusive danos físicos. Mas conforme elas vão entrando na adolescência, esse comportamento vai se tornando mais sutil, que acaba fazendo com que seja mais difícil identificar se o adolescente está sofrendo ou praticando bullying com alguém. Se você quer saber mais sobre esse assunto tão importante, continua comigo que eu vou esclarecer as principais dúvidas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca, sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor, idealizei o canal Carol Psi-Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. 3,2 milhões. Essa é a quantidade estimada de adolescentes que sofrem bullying todos os anos só nos Estados Unidos. Se a gente colocar sob outra perspectiva, esse número é equivalente a 1% de toda a população norte-americana. Entre esses adolescentes, cerca de 10 a 15% sofrem o conhecido bullying crônico ou persistente, que duram mais de 6 meses continuamente. Quando se trata de bullying, existem muitos estudos e pesquisas espalhados ao redor do mundo e todos são unânimes em um aspecto. A experiência de vitimização crônica está diretamente associada a menor desempenho acadêmico, maiores taxas de desemprego, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, abuso de substâncias e pensamentos de automutilação e suicídio. Pesado, né? Mas esse assunto não é brincadeira. Inclusive, existem pesquisas que estudam a arquitetura do cérebro durante essa prática e, segundo elas, o trauma decorrente do bullying crônico pode afetar a estrutura do cérebro. E isso foi comprovado, graças a grande série de exames de ressonância magnética. Quando você analisa as mudanças no volume cerebral de pacientes de 19 anos, os pesquisadores descobriram que os participantes que sofreram bullying na adolescência tiveram reduções significativamente mais acentuadas no volume de 2 regiões do cérebro que estão envolvidas no movimento e na capacidade de aprendizado. Essas mudanças de longo prazo na estrutura e na química do cérebro são indicadores de quão grave e prejudicial é a prática do bullying. Mas Carol, você já falou sobre isso no outro vídeo, por que falar de novo? Porque a prática do bullying na infância é diferente da prática na adolescência. Você tá achando confuso? Calma que eu vou te explicar. Durante o início da adolescência, bem no meio daquela transição da infância, a percepção da função e a importância dos grupos sociais e comportamento acaba mudando. Já falei sobre isso com vocês várias vezes. É nesse momento que os adolescentes estão buscando ter mais autonomia, estão passando por grandes transformações, tanto físicas quanto emocionalmente. Por isso que tudo é muito mais intenso. É nesse período que as questões de aceitação e popularidade se tornam muito importantes na vida do adolescente. Várias pesquisas afirmam, por exemplo, que dureza e agressividade são importantes considerações de status para os meninos, enquanto a aparência é determinante central do status social entre as meninas. Por esse motivo, que os pesquisadores acreditam que a pressão para obter aceitação e status dos colegas pode estar relacionada a um aumento nas provocações e no bullying. Esse comportamento pode ter a intenção de demonstrar superioridade sobre outros por meio de xingamentos, ridicularizações. E isso não é tudo. A dinâmica ligada à transição do ensino fundamental para o médio pode causar estresse
que pode promover também o comportamento do bullying, à medida que eles vão tentando definir o seu lugar na nova estrutura social. A mudança de escola muitas vezes pode levar a um aumento de dificuldade emocional e acadêmica, e o bullying pode ser outra forma dos jovens lidarem com mudanças para um novo ambiente, criando sensação que o status e a popularidade estão ligados à intimidação. Além disso, problemas familiares, financeiros, conflitos conjugais entre os pais também influenciam os jovens a praticarem bullying, é fato. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que os adolescentes que praticam bullying não são pessoas horríveis e sem coração. Eu sei que é difícil pensar dessa maneira quando os nossos filhos são vítimas. A grande parte dessas práticas de bullying são maneiras que eles encontram de externalizar o que eles estão sentindo, criar uma sensação de que intimidação é uma bolha de segurança. E isso nos leva diretamente para o segundo ponto nesse vídeo. Como que eu posso saber se meu filho está sendo vítima ou se ele está praticando? Diferente das crianças, os adolescentes podem não expressar o problema com mais facilidade. Nessa idade, eles já conseguem mascarar os próprios sentimentos para evitar conflito, e também eles sabem evitar entrar em situações que possam trazer essa questão à tona. Então, independente do tipo de bullying ou do método utilizado, o resultado é o mesmo: dor, vergonha, ansiedade, às vezes até depressão. Então, os pais precisam observar as mudanças no comportamento dos jovens, sempre. Quando se trata de adolescente, você precisa ficar atento a mudanças e encontrar um possível padrão. Por exemplo, ele está tentando constantemente faltar à escola ou se irrita com muita facilidade. O desempenho acadêmico foi afetado de uma hora para outra. Ele está demonstrando um comportamento desafiador em casa e age assim como se estivesse sempre preocupado. Se você está notando esses comportamentos, é hora de agir. Mas vai com calma, não vai direto ao ponto, porque isso vai fazer com que ele se feche para você. E a primeira coisa que ele vai fazer é negar que ele está sendo vítima de bullying. Se tem uma coisa que muitos adolescentes não gostam, é sentirem que os pais estão invadindo o seu espaço pessoal. Além disso, se ele morar num ambiente familiar conturbado, ele pode sentir que ninguém está realmente ouvindo ou se importando com o que está acontecendo. Por isso, muitos adolescentes tentam compartilhar a situação com os pais, mas têm medo da maneira como eles vão agir diante disso. E seu filho pode não se sentir à vontade para contar, sobre a dor e os motivos do que ele tem passado. Mas se você estiver ciente de sinais associados ao bullying, você pode agir para ajudá-lo a lidar com isso. Quando os pais descobrem que o filho está sofrendo bullying, as nossas primeiras reações nem sempre são as mais eficazes para lidarmos com a situação da melhor maneira. Porque é muita emoção, a gente sente raiva, é claro, mas a gente precisa se acalmar e tentar ser racional. Então a primeira coisa a ser feita é ouvir com calma o que seu filho tem a dizer. Se você não estiver ouvindo seu filho, provavelmente nada do que você tentar fazer vai ser útil. Em vez disso, você precisa ouvir e ajudar a resolver os problemas e encontrar maneiras de lidar com a situação. Outra coisa é não tentar atropelar as coisas para resolver tudo. Se você fizer isso, ele vai se sentir impotente, não apenas pelo agressor, mas também por você. Então é importante fazerem planos juntos. Pergunta como que ele acha que você pode ser útil e o que você pode fazer para ajudá-lo. E aí você tem que ter em mente que você não quer subestimá-lo. Você não está subestimando o problema, você não está minimizando a situação ou falando que ele está sendo muito sensível. Nunca faça isso. Não é hora de deixar o seu filho sozinho. Também é importante não culpá-lo pelo que está acontecendo. Evite perguntas como, por exemplo, o que você está fazendo para implicarem tanto com você? Você tem que se lembrar que muitas vezes não tem um motivo específico para intimidação. Então, quando você responsabiliza o seu filho, você vai fazer com que ele se feche ou se culpe pelo que está acontecendo. Em vez disso, você tem que demonstrar apoio incondicional. E se o bullying é praticado na escola, você tem que acompanhá-lo até o orientador, o coordenador, o diretor. É dever da escola tomar providência adequada quando se trata desse tipo de intimidação. E aí vocês têm que decidir a melhor maneira de fazer isso juntos. Ouça seu filho, pergunte o que ele acha que vai ser útil. Ele precisa saber que ele não está sozinho. Agora, e quando a situação é contrária? E quando o meu filho é que está praticando e está intimidando outras pessoas? Você encontra seu filho provocando, por exemplo, irmãos, primos, amigos ou até mesmo você? Ele impõe a própria vontade e força as outras pessoas a fazerem coisas que não querem? Ele costuma excluir pessoas das atividades? Ele fica espalhando fofocas sobre terceiros ou tentando fazer com que a opinião dele esteja acima de todas as outras? Sinal de raiva e agressão são indicadores chaves da prática do bullying. Por isso é importante frisar que um bom comportamento em casa, vai ajudar o seu filho a aprender a habilidade de relacionamento saudável e positivo. Muitos aspectos que eles aprendem sobre interação vêm do comportamento que eles veem.
Então os nossos relacionamentos nem sempre são fáceis, eu sei. E às vezes a gente pode acabar se comportando de uma maneira que outras pessoas podem achar dolorosas ou intimidadoras. E a gente precisa se policiar. É importante investir na confiança e criar um espaço seguro para falar sobre problemas internos, para ajudar a aliviar o estresse e as emoções negativas que levam à prática do bullying. E é claro, a gente não pode esquecer que o relacionamento, o tipo de comunicação que você mantém com seu filho é primordial. Então, quanto mais comunicação aberta, mais ouvir, maior a probabilidade de você conseguir banir o bullying da vida dos seus filhos. Eles têm que aprender que a linha tênue entre provocação inocente e o bullying é muito pequena mesmo. Quando as brincadeiras deixam de ter graça e machucam outra pessoa de qualquer forma, param de ser brincadeiras. Por isso, sempre fala sobre o bullying, explica as consequências e o quanto é importante combater qualquer tipo de intimidação, mesmo que você não conheça a vítima. Às vezes, a vida de alguém que sofre bullying pode ser transformada pela bondade de uma outra pessoa, uma única pessoa. Como eu falei antes, o agressor nem sempre, na maioria das vezes, é uma pessoa horrível, uma pessoa péssima. Ele está passando por alguma situação ou mais. Ele está tentando fazer parte de um grupo. Por isso é muito importante a nossa observação, estarmos perto e tentando entender o que está acontecendo com os nossos filhos. E sempre explicando o que isso causa nas outras pessoas. Porque muitas vezes eles não param para pensar nisso. Na maioria das vezes eu diria que eles não param para pensar nisso. A gente só precisa lembrar, virar essa chave para eles começarem a se relacionar de maneira diferente e em grupos. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mãe e um pai super dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para sua família e, mais importante, para os seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e mostrar o canal para outras mamães e papais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Até breve!